1. A era do olhar permanente. Vivemos numa era em que estamos sempre sendo observados, e não necessariamente por câmeras ou governos, mas por pessoas comuns, amigos, conhecidos, desconhecidos. Com as redes sociais, o olhar do outro se tornou permanente. A cada postagem, cada story, cada curtida ou ausência dela, sentimos os olhos invisíveis do mundo pesando sobre nós. Esse fenômeno não é apenas tecnológico, é existencial. Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, dizia que o inferno são os outros. E essa frase nunca pareceu tão verdadeira quanto agora. O que ele queria dizer era que, ao nos colocarmos constantemente diante do julgamento alheio, deixamos de existir para nós mesmos e começamos a existir apenas através da percepção dos outros. Nas redes sociais, essa lógica é amplificada. O nosso valor passa a ser medido não por quem somos, mas por como somos percebidos. E nesse jogo, a autoestima vai sendo moldada por fatores que estão fora do nosso controle. 2. A ilusão da liberdade digital. As redes sociais prometem liberdade. Liberdade para se expressar, para criar, para ser. Mas será que essa liberdade é real? Sartre falava que somos condenados a ser livres, ou seja, que a liberdade é uma responsabilidade inevitável. No entanto, a liberdade digital é muitas vezes apenas uma aparência. Você pode até postar o que quiser, mas será julgado. Pode seguir quem quiser, mas será avaliado por isso. A liberdade nas redes está condicionada ao sistema de aprovação coletiva. O like, o share, o comentário positivo. E isso molda nosso comportamento. Começamos a nos censurar, a evitar temas polêmicos, a seguir tendências apenas para pertencer. No fim, não estamos sendo livres, estamos performando. Sartre diria que essa performance é uma forma de má-fé. Uma mentira que contamos a nós mesmos para fugir da responsabilidade de sermos quem realmente somos. 3. A construção do eu no palco digital. Sartre defendia que não temos uma essência pré-determinada. Somos o que escolhemos ser. Essa liberdade assusta, porque significa que não há desculpas. Cada escolha nos define. Nas redes sociais, essa construção do eu se torna um espetáculo. Editamos, escolhemos ângulos, escrevemos legendas pensadas para causar impacto. Criamos um personagem social. O problema é que, quando investimos demais nesse personagem, começamos a esquecer quem somos de verdade. E com o tempo, passamos a viver não para existir, mas para ser vistos. A ansiedade, a baixa autoestima e o medo de rejeição surgem quando a distância entre o eu real e o eu virtual se torna grande demais. Sartre diria que essa é a maior das prisões, quando a liberdade que temos de criar quem somos é usada para construir uma máscara e não uma identidade autêntica. 4. Má-fé. A mentira que contamos a nós mesmos. Sartre introduziu o conceito de má-fé para explicar o auto-engano. É quando nos escondemos da nossa liberdade, fingindo que não temos escolha, que somos apenas vítimas das circunstâncias. No contexto digital, a má-fé se manifesta quando dizemos: eu só posto isso porque todo mundo faz, ou eu preciso seguir essa tendência senão vou perder seguidores. Essas justificativas nos isentam da responsabilidade, mas também nos afastam da autenticidade. Estamos usando a liberdade para nos esconder dela. A má-fé não é apenas uma mentira para os outros, é uma mentira para nós mesmos. É uma tentativa de escapar do peso de escolher quem somos. Sartre acreditava que assumir nossa liberdade era o primeiro passo para uma vida autêntica, e que enquanto estivermos nos protegendo atrás de desculpas, estaremos nos negando a viver de verdade. 5. O inferno. São os outros. Mas também somos nós. A frase mais famosa de Sartre, "O inferno são os outros", é frequentemente mal interpretada. Ele não queria dizer que as pessoas ao nosso redor são necessariamente ruins, mas que o olhar dos outros nos aprisiona quando damos a ele mais valor do que ao nosso próprio olhar. Nas redes sociais, vivemos uma dependência contínua da validação externa.
Ficamos obcecados por likes, comentários, visualizações. E quando não os recebemos, sentimos que algo em nós está errado. A angústia não vem apenas da falta de aprovação, mas da ideia de que nossa existência só é válida se for reconhecida. Isso nos coloca em uma posição de constante vulnerabilidade. Sartre nos convida a inverter essa lógica. E se, ao invés de buscar aprovação, buscássemos autenticidade? E se o olhar mais importante fosse o nosso? 6. O medo de ser esquecido. Nas redes sociais, o esquecimento é o maior castigo. Um post que ninguém curte, uma história que passa despercebida, uma ausência que não causa reação. Vivemos com medo do silêncio digital, como se ele fosse prova de que não existimos. Sartre falava sobre o peso de existir e a angústia de sermos responsáveis por essa existência. O medo de ser esquecido é, em parte, o medo de que nossa existência não tenha valor, e é por isso que buscamos constantemente reafirmação. Mas Sartre nos lembraria que a existência não depende do outro para ser real. A consciência de si é suficiente para justificar o próprio ser. A angústia que sentimos no vazio das redes pode ser transformada em força quando entendemos que o valor da nossa vida não precisa ser medido em reações digitais. 7. O peso da escolha em cada postagem. Cada vez que escolhemos postar algo, fazemos uma escolha sobre como queremos ser percebidos. Escolhemos ângulos, filtros, palavras, contextos. Sartre via a escolha como a expressão máxima da liberdade humana. Não há neutralidade. Mesmo o silêncio é uma escolha. Nas redes, cada decisão carrega implicações sociais. Por isso, muitas vezes preferimos não arriscar. Postamos o que é seguro, evitamos o que é verdadeiro. Mas essa autocensura constante é um tipo de opressão que parte de nós mesmos. Sartre nos desafia a abraçar a liberdade, com tudo que ela implica. Isso significa postar o que acreditamos, mesmo sem garantias de aceitação. Significa usar a rede para nos expressar, não para nos esconder. 8. Ansiedade, performance e vazio. A ansiedade nas redes sociais é um sintoma da performance contínua. Vivemos como atores em cena, esperando a reação da plateia. Cada curtida é um aplauso. Cada silêncio, uma vaia. Sartre dizia que vivemos em um constante projeto de ser. Estamos sempre em construção, tentando nos tornar algo. Mas quando esse projeto se baseia apenas na reação dos outros, nos tornamos reféns. A ansiedade cresce, porque nunca sabemos se seremos aceitos. E mesmo quando somos, a sensação é passageira. O vazio retorna. Sartre propunha que nos tornássemos sujeitos ativos da nossa existência. Não esperar o aplauso, mas agir com convicção. Somente assim a vida pode ter um sentido real, e a autoestima pode se enraizar em algo duradouro. 9. Seguidores não são relacionamentos. Um dos grandes enganos da era digital é confundir número de seguidores com conexões reais. Sartre falava que o ser humano é um ser para si, ou seja, que a consciência de si é o que fundamenta a sua existência. Relacionamentos genuínos exigem presença, diálogo, conflito, crescimento. Nas redes, tudo é filtrado, editado, superficial. Seguidores não significam escuta, empatia ou troca verdadeira. São métricas vazias se não houver significado por trás. O existencialismo nos convida a buscar vínculos reais, mesmo que isso signifique menos alcance digital. Porque uma conversa autêntica vale mais do que 1000 curtidas silenciosas. 10. O silêncio como espaço de liberdade. Sartre valorizava o silêncio como um espaço onde o ser pode emergir sem distrações. Nas redes sociais, o silêncio é visto como ausência, fracasso, exclusão. Mas ele pode ser libertador. Desconectar, refletir, não reagir. Tudo isso são formas de recuperar o próprio eixo. O barulho constante das redes impede a escuta interior. O silêncio, ao contrário, nos reconecta com quem somos. Sartre defenderia que a liberdade começa quando deixamos de reagir automaticamente e começamos a escolher com consciência. O silêncio é, muitas vezes, a escolha mais radical e autêntica que podemos fazer.
11. O corpo como imagem e identidade. Nas redes, o corpo virou produto. É ângulo, iluminação, pose. Sartre via o corpo como parte essencial da experiência do ser. Ele não é um objeto para ser exibido, mas uma ponte entre o mundo e a consciência. Quando tratamos o corpo apenas como imagem, nos desconectamos de sua realidade vivida. Buscamos corpos ideais, comparamos, julgamos. Isso fragiliza nossa autoestima. O existencialismo nos lembra que o corpo é o que nos permite agir no mundo, não um troféu para o olhar do outro. Recuperar essa perspectiva é um passo para viver com mais presença e aceitação. 12. A curadoria da própria vida. Tudo que mostramos nas redes é uma curadoria. Escolhemos o que aparece, o que escondemos, o que destacamos. Sartre falava da liberdade de escolher, mas também do peso dessas escolhas. A curadoria constante da própria imagem pode se tornar uma prisão. Nos aprisionamos em versões idealizadas, e com isso, ficamos com medo de mostrar qualquer imperfeição. Mas viver de forma autêntica exige coragem. Coragem para mostrar falhas, mudanças de opinião, vulnerabilidade. A liberdade plena só é possível quando deixamos de temer a exposição da verdade. 13. A responsabilidade pela própria existência. Para Sartre, não há desculpas. Cada escolha que fazemos é uma afirmação do que acreditamos. E isso nos torna inteiramente responsáveis por quem somos. Não podemos culpar as redes, os outros, o algoritmo. Somos nós que decidimos como agir diante disso tudo. A responsabilidade existencial é assustadora, mas também libertadora. Nos dá o poder de mudar, de criar, de romper. Nos dá o poder de parar de agradar os outros e começar a construir um eu verdadeiro. Nas redes sociais, isso significa postar com consciência, seguir com critério, consumir com propósito e, acima de tudo, viver com intenção. 14. O despertar da consciência digital. A filosofia existencialista não nos oferece respostas prontas. Ela nos oferece perguntas. E talvez a mais importante delas seja: quem estou me tornando? Nas redes sociais, nos tornamos versões de nós mesmos. Mas raramente paramos para refletir se gostamos dessas versões. Sartre propõe que despertemos para nossa liberdade, e com isso, para a responsabilidade de criar uma vida com sentido. A consciência digital é perceber que cada clique, cada comentário, cada compartilhamento é um ato que molda não só o mundo, mas quem somos. E uma vez que despertamos para isso, não dá mais para viver no automático. 15. Conclusão. Liberdade, verdade e coragem. Sartre nos convida a uma vida de autenticidade, mesmo que ela doa. A liberdade não é confortável. Ela exige que a gente encare nossas contradições, abandone as máscaras, se reconcilie com nossas imperfeições. Nas redes sociais, isso pode significar ser vulnerável, ser honesto, ser imperfeito. Pode significar ter menos seguidores, mas mais verdade. No fim, a pergunta que fica é: você está vivendo para ser aceito ou para ser você mesmo? Se essa reflexão te tocou, convido você a continuar essa jornada conosco. Neste canal, vamos explorar juntos a filosofia como ferramenta de libertação e clareza em tempos confusos. Porque pensar, hoje, é um ato de coragem. E viver com autenticidade é um ato de resistência.